Lucas 6,38. A nossa dificuldade muitas das vezes é conseguir ver para além do sobrenatural. Acreditamos em Deus, confiamos em Deus, cremos nele, mas quando chega a altura de queremos ver os milagres, acreditamos no que é, e principalmente a nível financeiro, acreditamos no que é para nós plausível. Olhamos para o dinheiro que temos, olhamos por aquilo que podemos e esperamos receber e não olhamos mais à frente, nem mais longe. Deus diz sempre a confiar nele e só nele. E não nas capacidades que temos e não no que temos. Por isso é que ele diz: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medir-vos, também vos medirão de novo. Você não acha loucura? Se nós olharmos para quando se semeia qualquer fruto, qualquer coisa, a semente que semeamos é uma pequena semente, mas o fruto que se colhe é 100 vezes superior àquilo que se planta. Lança-se uma pequena semente e cresce uma árvore e dá frutos, e os frutos não param de dar todos os anos. Planteia-se uma semente de batatas e colhe-se muito mais batatas do que aquelas que semeou. É Deus que faz a multiplicação, não nós. É Deus que faz com que a medida, com que, apesar de nós termos dado, seja uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Será deitada no nosso regaço. Porque é Deus que faz a multiplicação. Então vamos semear em nome de Jesus. Amém? Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhar, como o sol brilhar. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Obrigado, Pai. Poder semear no teu reino e confiar em ti, Senhor. Sabemos que nada, nunca vamos ter falta, porque és tu que enche a nossa boca de bens, no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir em Salmos 23, 1, versículo 1. O título da mensagem de hoje é O Senhor. A maioria das vezes nós acreditamos em Deus. Mas quando somos confrontados com a sua palavra, medimos sempre a sua palavra perante a nossa vivência, perante aquilo que nós estamos a passar e não perante o que a palavra diz. Eu já tenho ouvido até pregadores dizer, deixem-vos ler e depois eu explico o que eu quero dizer. Salmos 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Algumas pessoas disseram, e eu fiquei de boca aberta, não, isto tem a ver com algo espiritual. Eu vos quero dizer que tudo tem a ver com algo espiritual. Para poder acontecer no mundo físico, tem que acontecer no mundo espiritual. Quando aqui está escrito, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas a minha pergunta é, ele está a ser o seu pastor?
O que é que um pastor de ovelhas faz? Cuida do seu rebanho, guia-o aos melhores pastos, vai levar ao melhor sítio para beber água, cuida dele, não deixa que nada aconteça de mal a ele. E dá-lhe o melhor a comer, os melhores pastos verdejantes. Por isso é que a palavra de Deus diz, no versículo 2, deitar-me faz em vez dos pastos, guia mansamente a águas tranquilas. Quando o Senhor é o nosso pastor, nada nos vai faltar. E às vezes nós comparamos isso com o que nós estamos a passar ou com a nossa vida e nos lembramos, não, mas está-me a fazer falta isto, está-me a fazer falta aquilo, há falta de saúde, há falta disto e não sei o quê. Então, e muitos agarram e comparam isso com as suas vidas ou com aquilo que já passaram e anulam a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz, o Senhor é meu pastor, nada, 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 nada me faltará. Quando é que deixamos realmente que Ele seja? Hoje, eu estava a falar com alguém e eu estava a medir os limites por aquilo que eu podia, por aquilo que eu podia comprar. E eu estava a dizer, isso já é muito mais a longe do que eu posso, e estava eu a dizer. E eu orei a Deus que me ajudasse. E a primeira coisa que Deus fez foi repreender-me. A primeira coisa que Deus fez foi repreender-me e disse-me assim: tu que dizes que crês em mim, duvidas do que eu posso fazer? E eu baixei a cabeça e pedi perdão a Deus. Porque Ele tem toda a razão. Esperamos sempre o sobrenatural de Deus que aconteça nas nossas vidas. Mas depois, quando as coisas aparecem, contamos com aquilo que nós podemos, não naquilo que Deus pode. Aquela pessoa que está a morrer de cancro, ou que está a passar por uma situação de cancro que é complicada, muito complicada, ele está a expor a sua fé em quem? Nos medicamentos, nos médicos ou em Deus? É que se puser em Deus, garantidamente, ele vai sobreviver. Se pôr nos médicos ou nos remédios, não se sabe o que é que vai acontecer. Há uns tempos atrás, eu estava a orar e eu dizia a Deus: Senhor, eu quero ficar sempre completamente curado e sempre curado enquanto eu viver sobre a face da terra. E a primeira coisa que Deus me disse foi: vai ser preciso muita fé para que isso possa acontecer. O que Deus me estava a dizer em mim, eu tenho que confiar plenamente em Deus. Isso era o que Ele estava a dizer em mim. Tu tens que ter muita fé. Tu tens que ter muita confiança em mim. Porque senão, não vai acontecer. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não faltará saúde, não faltará finanças, não faltará paz, a harmonia, não faltará nada na nossa vida se o Senhor for o meu pastor. Quando é que deixamos que Ele tome conta da nossa vida? Quando o Senhor é o nosso pastor, é Ele que nos guia aos melhores sítios,
aos melhores pastos, às melhores coisas, nos guias pelo caminho que devemos andar, nos livra de sítios complicados, de pessoas complicadas, de situações em que nós não sabemos, mas que são más. Quando nós deixamos Ele ser o nosso pastor, quando deixamos ser Ele a dirigir a nossa vida, quando largamos completamente a nossa confiança nas mãos dele, então sim, Ele é o nosso pastor. Então sim, nada nos faltará. Então sim, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me somente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me para as veredas de justiça por amor de seu nome. Quando verdadeiramente Ele é o nosso Senhor. Quando verdadeiramente nós tiramos a mão do controle das nossas vidas e deixamos ser Ele a controlar. Eu percebi a repreensão do Senhor e pedi perdão por isso. Pois a maioria das vezes nós contamos só com aquilo que temos e não contamos com Deus. Não contamos com o poder que Ele tem e o que Ele pode fazer. E não dependemos dEle. Continuamos a olhar para aquilo que nós conseguimos fazer. Não, eu consigo ir daqui até ali. Os meios de transportes dá para eu ir daqui até ali ou fazer isto. Eu já houve alturas que olhei para o... Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro. Foi um dia que eu saí de casa e eu não tinha dinheiro. Eu voltei para trás e perguntei à minha esposa se ela tinha moedas ou tinha dinheiro na carteira. Ela disse que não. Eu saí de casa sem dinheiro. Eu olhei para o ponteiro do gasóleo. Na altura tinha um carro a gasóleo e eu não tinha suficiente. Eu sabia que não tinha. Eu orei a Deus. Fui para o trabalho, cheguei lá. Eu estava com receio de ficar sem gasóleo e não tinha meios de pôr. Eu só fiquei com aquele pensamento na cabeça. E Deus me disse assim, vai para as bombas de gasolina. Eu disse, eu vou fazer para as bombas o quê? Eu não tenho dinheiro. E ele dizia-me, vai para as bombas. Quando eu cheguei às bombas, ele me fez lembrar de uma pessoa que me devia dinheiro. E normalmente eu sabia que ele não andava com dinheiro. Mas ele devia-me dinheiro. Eu telefonei para ele, olha pá, eu não trouxe dinheiro. Tu não podes... eu tenho aqui, olha, põe aí 25 euros que eu tenho aqui dinheiro. Ele nunca andava com dinheiro. E quando eu agarrei na bomba para meter o valor do dinheiro que ele me tinha dito, estou a colocar a mangueira no carro e ouço assim da parte de Deus. Era bom que confiasse em mim. Eu amo a Deus, mas aquelas palavras doeram-me tanto. Eu prego aos outros sobre fé e acreditar em Deus, em buscar em Deus. No entanto, algumas vezes eu duvido do poder dele. E por isso eu peço perdão a Deus. Ele é muito maior e é muito capaz de fazer muito mais do que você imagina. Hoje mesmo nós estávamos a adorar e Deus estava-me a dizer, prepara-te para as grandes coisas. O que Ele estava a dizer é, confia em mim para as grandes coisas. Será que Deus não pode curar? Claro que pode. Será que Deus não pode libertar? Claro que pode. Será que Deus não pode abençoar a sua família, os seus filhos, a sua casa?
do seu casamento. Ele pode fazer muito mais do que você imagina, caso você confie nele. Eu deixo-me levar, eu estou aqui. Vamos a Marcos 11. Marcos 11, 20, não é o versículo 23, mas espera aí, eu digo já. Versículo 21. Marcos 11, 21. É impressionante o que acontece aqui. Jesus passou por uma figueira e quando passou por uma figueira viu que não tinha frutos. E como não tinha frutos, disse à figueira que ninguém mais coma frutos de ti. Os discípulos ouviram isto, Pedro ouviu isto. E agora Pedro lembra-se e fala. Marcos 11, 21. E Pedro, lembrando-se, disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Tende fé em Deus. Primeira coisa que me vai à cabeça a mim, a primeira vez que eu ouvi e li esta passagem, disse: coitada da figueira. Mas Jesus queria usar o exemplo da figueira para nos ensinar algo muito poderoso. Mais que coitada da figueira. O que ele nos queria dizer é que existe poder nas nossas palavras. Poder tal que, se nós confiarmos e tivermos fé em Deus, Deus irá fazer em nós o que nós pedirmos. É impressionante porque logo a seguir Jesus responde: tende fé em Deus. Mas o que declarar palavras contra uma figueira tem a ver com Deus? É muito simples. Quem operou secar a figueira foi Deus. Foi o poder de Deus. Porque logo a seguir, no versículo 23, diz: porque em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Mas crer em Deus que se fará aquilo que você está a dizer, Deus fará na sua vida aquilo que você disser. Por isso é que Jesus disse: tende fé em Deus. Nós temos que nos habituar que neste mundo, nós estamos neste mundo criado por o nosso Deus, feito tudo por nosso Deus, por o erro dos nossos antepassados, por o erro de Adão e Eva, nós fomos tirados do paraíso. E a terra foi amaldiçoada. Mas Jesus veio para retirar essa maldição de nós e para que nós pudéssemos viver em justiça, sendo justificado por aquilo que Jesus fez por nós. Ele, sim, o Cordeiro de Deus, que se sacrificou por nós. E agora nós temos direito a viver a vida plena que Deus preparou para Adão e Eva. Mas nós ainda temos conceitos errados, maneiras de pensar erradas, maneiras de pensar que nós só podemos ter o que realmente temos na mão. As capacidades que temos, aquilo que é possível, e não olhamos para o impossível. Não olhamos que Deus é que faz o impossível. Assim como Jesus disse, a figueira se secou e não tinha que secar, mas secou, porque Jesus declarou que a figueira secava. Há coisas na sua vida que você precisa que sequem. Mas há outras coisas que você precisa que tenham vida. Então o que é que você está a falar em relação a ela? Se você precisa de saúde, você tem que falar a cura, não a maldição. Se você precisa de ser abençoado financeiro, você tem de crer em Deus, você tem que ter fé em Deus
para que as finanças vão chegar, ou aquilo que você precisa vai chegar à sua mão. Você pensa que não é uma luta nossa interna? É uma grande luta. Porque nós fomos habituados desde pequenino a ter uma forma de viver, e agora com Deus é uma forma completamente diferente de viver. Em que Deus pode abrir portas para nós que antes estavam fechadas. As coisas podem acontecer na nossa vida porque é Ele que vai fazer. Tende fé em Deus. Porque é Deus que vai fazer. É Deus que nos vai abençoar. É Deus que nos vai curar. É Deus que nos vai libertar. É Deus. Tende fé em Deus. Não nós conseguimos. Não que nós achamos que aquele médico é que vai ser bom. Aquela situação é que vai ser boa. Não. Em Deus. Tende fé em Deus. Ele é que é o nosso Senhor. Ele é que é nosso pastor. Isto vai obrigar a que nós repensemos completamente toda a nossa vida. Porquê é que eu estava a pedir perdão a Deus? Pela minha descrença, pela minha falta de fé, pela minha falta de confiança nele. Eu estava a pedir perdão a Deus. O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer o que sempre fez. Ele vai abrir as portas. Ele vai fazer o impossível. Porque ele está habituado a fazer o impossível. Nós é que não estamos habituados a receber o impossível. O que é que vai acontecer? Garantidamente a bênção. Deus nos ama tanto. Eu quero, vamos a Deuteronômio 8, Deuteronômio 8:2. Deus tirou um povo do Egito. Um povo que vivia como escravo, habituado a ser escravo, a servir os outros. E só via a vida dessa forma. Não via de outra forma. E todas as pequenas coisas que tinha, dava graças a Deus ou dizia que já era bom. Eu quero-vos dar o exemplo. Eles tinham palha para poder construir os tijolos. Mas quando Moisés chegou ao pé do faraó e disse: deixa-me libertar, liberta o meu povo para que vá comigo adorar no deserto. O faraó ficou tão irritado que disse: a partir de hoje, de agora não há mais palha. Agora vocês sozinhos vão ter que semear, vão ter que colher e vão ter que fazer os tijolos. E eles diziam: pois, agora a situação ficou pior. De antes não estava mal. As pessoas acomodam-se a ter pouco, a viver com pouco. A achar que a situação que já têm que não é má. Dá para viver. Deus não quer isso para nós. Veja o que está aqui escrito. Deuteronômio 8:2. E te lembrarás todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber onde estava o teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com o maná, de qual tu não conheceste, nem os teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Versículo 4. Nunca se envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Você está a imaginar 40 anos vestindo a mesma roupa e a roupa não se gasta? 40 anos, não são 40 dias, são 40 anos. Muitos de nós já temos o coração em Deus. Acreditamos em Deus, amamos a Deus. Ele é tudo para nós. Mas falta-nos dar o passo mais à frente. Confiar
plenamente, exclusivamente nele e não naquilo que nós podemos ou achamos. E isso é um grande passo. É um passo que nos vai levar mais longe. Mas o que eu acho impressionante, no versículo 3, te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná. Então eles não passaram fome. Eles passaram fome daquilo que queriam, mas não passaram fome de alimento porque Deus os sustentou com maná. Muitas das vezes não é aquilo que nós achamos que queremos ter ou que gostaríamos de ter que é o melhor para nós. Às vezes passamos situações difíceis, mas que só olharmos para trás, nunca tivemos falta de nada e sempre tudo foi suprido. Então, como é possível? Há pouco tempo atrás, não há muito tempo atrás, Deus me disse: nada é o que aparenta ser. Muitas das vezes ficamos aflitos com uma determinada circunstância, acreditando ou assumindo que não conseguimos, ou que não vamos conseguir ter, ou pagar, ou ter. No entanto, durante todos estes anos, Deus sempre supriu, sempre deu, e sempre apareceu, e sempre tive tudo. Nada faltou. Quando Jesus disse, tende fé em Deus, Ele estava a dizer, ultrapassem-se a vós mesmos. Não confiem unicamente em vocês. Confiem no poder e na glória de Deus. Porque Ele, sim, vai fazer acontecer o impossível. Deus honra não a nossa necessidade, mas honra a nossa fé. O que é que eu quero dizer com isso? Quando nós estamos aflitos com qualquer coisa e nos queixamos a Deus porque estamos aflitos, Deus não honra a nossa aflição. Mas Deus nos ama. Ele honra a nossa confiança nele, a nossa fé nele. Isso é que ele honra. Por isso é que ele diz aqui, deixa ter fome para ver o que é no vosso coração. Se guardaria os mandamentos, se confiariam nele ou não. Você confia em Deus ou não? Não, eu amo a Deus, eu confio em Deus. Então se confia em Deus, deixe Ele fazer. Peça a Deus aquilo que você quer. Confie nele e Ele tudo fará. A palavra de Deus diz, entrega o teu caminho ao Senhor que Ele tudo fará. Você está disposto a isso? Acredite, acredite, acredite mesmo de coração. Eu estou a falar. Eu estou a falar. Mas eu estou a ouvir também o que eu estou a falar. E esta lição vai muito mais sobre mim do que você imagina. Porque Deus me repreendeu por aquilo que eu estava a fazer, estava a dizer. Eu estava a achar ou a pensar que não tinha capacidades para poder fazer algo. E Deus me estava a dizer, então e eu? Não posso fazer? Você que precisa de cura, Deus não o pode curar. Pode. Então se pode. Começa a dizer, obrigado Pai, que és tu que me curas. Tu és o Deus que me saras. Jesus foi à cruz, levou toda a minha enfermidade e as minhas dores e para os seus pisos já fui sarado. Por isso eu estou curado. E glórias te dou e graças te dou porque eu estou curado, é o nome de Jesus. Todas as áreas da nossa vida, nós precisamos de Deus. Todas.
E ainda hoje, eu estava aqui a adorar e Deus estava-me a dizer, cada um tem um caminhar. Quando eu dizia o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas cada um tem de descobrir se Ele é o seu Senhor ou não. E se você deixa que Ele seja o seu Senhor ou não. Para na minha vida Ele é, por tudo aquilo que eu passei, por tudo aquilo que eu sofri. Sim. Eu aprendi a amá-lo e a confiar nele. Mas eu sei que eu tenho de largar por completo tudo de mim e confiar unicamente e exclusivamente nele. E deixar de ser ele a fazer na minha vida. Então, o que é que eu tenho que fazer? Confiar em Deus, falar às montanhas que saiam e se derrubem para o meio do mar, porque é isso que vai acontecer. Falar para que venha o dinheiro que eu necessito. Falar que venha tudo aquilo que eu preciso, é o nome de Jesus. E Ele vai fazer acontecer, no nome de Jesus. Você vai dizer, mas isso é loucura. Isso é o que Deus diz. Você não acha estranho, todos os dias de manhã, o campo estava repleto de um maná, uma espécie de farinha que era misturada, era amassada e fazia um bolo tipo pão, o pão do céu, que Deus dava todos os dias. E esse pão sempre houve, até o dia que eles entraram na terra prometida. Quando entraram e conquistaram a terra prometida, esse pão parou de ser enviado do céu. Você não acha loucura que num tempo de fome completa, havia uma seca tremenda, que Deus tinha dirigido e dito ao rei que havia de vir uma seca, perante uma seca tremenda, uma viúva que só tinha um punhado de azeite, ou antes um punhado de farinha e um pouco de azeite na botija, o homem de Deus diz, faz primeiro para mim, e não vai faltar azeite, e não vai faltar farinha, e não faltou, enquanto as chuvas não voltaram a descer. Quando as chuvas voltaram a descer, o azeite parou e a farinha parou. Isto são milagres que acontecem e que podem acontecer na nossa vida se nós confiarmos em Deus e deixarmos ser Ele a dirigir as nossas vidas. E não nos queixarmos. Cuidado com isto. Cada vez que você se queixa que não tem o suficiente, não sei o quê, você está a dizer que o seu Deus não é capaz de lhe dar o que você necessita. Você está a magoar a Deus. Não faça isso. Por isso é que eu pedi perdão a Deus. Eu não quero magoá-lo nem ofendê-lo de forma alguma. Ele é poderosíssimo e capaz de fazer muito mais do que nós imaginamos. Muito mais. Muito mais. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que nos tens dado e continuas a dar, Senhor. E obrigado, Pai, porque é aquilo que vais trazer até nós, no nome de Jesus. Nós temos que nos lembrar quem é Deus. Eu acho que a maioria das vezes nos esquecemos e começamos a viver e achamos que as coisas só acontecem, ou só acontecem aos outros, ou só acontecem aquilo que conforme nós temos as capacidades que temos ou que podemos ter. E nos esquecemos do real poder de Deus. Deus que fez abrir o mar vermelho para que o povo pudesse passar. Deus que fez tanta coisa
na sua vida, na minha vida, e que continua a fazer e quer fazer mais. No entanto, não pode, porque você não está a pedir. Não pode, porque você não está a crer nele. Tudo é possível àquele que crê. Crê em quem? Em Deus. Que Ele é poderoso para fazer. Mateus 6,31. Eu quero terminar com este versículo bíblico. Mateus 6,31. Mateus 6,31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou como nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios, todas as pessoas procuram. Os gentios, todas as pessoas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitais de todas estas coisas. Ele sabe. Ele sabe disso que nós precisamos. Ele sabe do que é que nós queremos. Ele sabe do que é que nós necessitamos. Mas o que é que nós fazemos? E sabe o que é que ele diz? Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai a Deus, confiai em Deus, tende fé em Deus, e tudo será acrescentado. Tudo. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé. Digam assim comigo, Pai, eu te peço perdão, Senhor, para a minha falta de fé. Eu te peço perdão por não te buscar mais e pedir coisas maiores, quando achando que é o suficiente ter o que tenho. Porque tu não é isso que tu queres. Tu queres que nós vamos mais a longe, que confiemos mais em Ti, que busquemos mais de Ti, para que o mundo olhe para nós e veja que realmente nós temos Deus na nossa vida. Porque de outra forma seria impossível aos homens atingir objetivos tais. Senhor, se cumpre em mim, na minha vida, aquilo que Tu queres. Que tudo seja para a Tua glória e para a Tua honra. Que em tudo Tu sejas glorificado e honrado. No nome de Jesus. Que o Teu nome se propague por toda a terra e sejas conhecido como o único Senhor e Salvador. No nome de Jesus. Obrigado, Pai. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Bom fim de semana. Amém. Confie em Deus. E Ele tudo fará. Amém.